Olá pessoal, eu sou Cristina Long e no caso de hoje, aqui do consultório, eu vim contar uma coisa muito interessante, né? Um cara que eu atendi, muito inseguro, com muito medo do futuro, e esse medo tinha uma razão, apesar de ele não perceber isso. Ele tinha passado por uma situação que quando ele tinha mais ou menos 10 anos, acho que 10, 11, o pai dele faleceu, o pai dele teve um ataque cardíaco e faleceu. Depois daquilo, muita coisa mudou na vida dele. Ele teve que assumir uma certa responsabilidade na casa dele para ajudar a mãe dele, porque a mãe dele não tinha trabalhado nunca. Ela era dona de casa, o pai que provia. E ele se viu muito um menino naquela situação onde a mãe não sabia o que fazer, tinha os irmãos mais novos, e ele começou já com 11 anos, 10, 11 anos, a ajudar a mãe dentro de casa, e logo depois, uns 2 anos depois, ele inclusive achou um emprego. Bom, ele concluiu de forma inconsciente, isso eu saquei ali na conversa com ele, de que para que isso nunca acontecesse de novo, ele precisava ter respaldo financeiro. Ele, da cabecinha dele, ele definiu aquilo. O que aconteceu? Esse cara conseguiu se formar muito bem, ele se formou em marketing, ele entrou numa agência de propaganda e marketing, ele foi subindo de cargo, chegou ao cargo de diretor, que foi quando ele chegou no consultório, e ele tinha um medo constante, ele tinha pânico constante, ele tinha sensações de desespero constante. E ele tinha uma outra característica, que ele ficava vermelho quando ele tinha que falar, tinha um rubor, né, na face dele. Bom, observando a vida dele, eu percebi que não existia um perigo concreto, mas ele tinha aquela sensação que era uma memória emocional. E é por isso que as pessoas chegam lá no consultório, né? Para se soltar dessas sensações que elas têm, que elas não controlam. Bom, o que aconteceu com esse menino? Quando ele, então, né, tinha aquela idade que o pai dele teve um ataque cardíaco e faleceu, e ele concluiu que ele tinha que ter, né, para nunca mais passar aquela necessidade, foi o que aconteceu. Então, quando ele chegou no consultório, ele tinha muitas posses, ele tinha apartamentos, ele tinha carro, ele tinha um bom cargo, não tinha mais motivo para ele temer. E eu até falei para ele, você já parou para pensar que se você perdeu o emprego hoje, você tá muito bem, porque você fala várias línguas, você tem faculdade, você tem respaldo financeiro, se você vender um desses carros aí que você tem, cada vez ele vinha com um carro novo, você ainda tem muito, né, a oferecer. Então, eu falei para ele assim, olha, quem corre risco hoje em dia é uma pessoa que quando perde o emprego, ela não tem muito respaldo, né, ela não tem uma poupança, ela não tem dinheiro guardado, ela não sabe fazer mais do que ela sabia, ou seja, ele tinha opção, os outros muitas vezes não tem. E aí, que interessante, mesmo assim, racionalmente ele entendendo aquilo, ele falou, mas eu não consigo não sentir dessa forma. E aí, eu percebi, né, fiz a conexão lá com a memória emocional dele, fiz o exercício do método Long, e eu desconectei ele dessa ideia que estava muito ligada a uma sensação, porque acontecia até essa sensação fisiológica dele travar, dele entrar em pânico. Eu desconectei ele aquele fato que tinha acontecido, que tinha causado aquilo na vida dele. E aí aconteceu uma coisa muito interessante. Ele voltou e ele falou assim, Cris, eu não sei o que você fez, mas eu não fiquei mais vermelho e eu não tô mais pensando em guardar, porque ele tinha tanto desespero em guardar e ele não tinha percebido que ele já tinha o suficiente, que ele não correria tanto esse risco. Então, gente, é assim que funciona. Você precisa se desconectar da memória emocional que te prende, da memória emocional que você não tem, geralmente, consciência, né? Geralmente eu percebo ali na conversa com a pessoa. Se você se desconectar dessa memória emocional, daquilo que fez você passar por uma situação na sua vida e que faz você hoje ter uma reação, às vezes até fisiológica, onde você fica com medo, onde você entra em pânico, onde você tem algumas sensações no seu corpo, né? Ou você tem reações como, por exemplo, descontrole, nervosismo, medos sem motivo. Às vezes a pessoa, por exemplo, quando ela é nervosa ou ela tem descontrole, ela tem um rompante de repente sem motivo.
Isso tá ligado a uma memória emocional. Quando você se desconecta disso, você consegue finalmente viver a situação sua atual sem sentir medo, sem estar conectado às coisas que você acredita que pode acontecer e que você estava fugindo de certa forma. Então, é um trabalho muito interessante. Eu recebo pessoas do Brasil e do mundo, né? Eu faço essas consultas há muito tempo, estou há 23 anos trabalhando como terapeuta, e essas pessoas, elas vêm geralmente, até porque eu me especializei em pessoas travadas, elas vêm geralmente quando elas não conseguem nenhuma solução. E eu falo para você o seguinte, você que está me ouvindo, é possível se desconectar daquilo que te prende, daquilo que faz você não ir além, muito mais rápido do que você imagina. Então, gente, eu vou deixar o nosso WhatsApp, é 0 operadora 11 944 13 10 10. Fala lá com o meu assistente, ele vai te explicar como é que você pode mudar hoje mesmo essas sensações que fazem você entrar em pânico, ou que fazem você ficar desesperado ou desesperada, que fazem você perder o controle. E é isso, e até o próximo vídeo.